2, 3. O hábito da autoavaliação, tornando-nos pessoas sensíveis. Terceiro hábito. 2, 3. O hábito de reconhecer nossos erros e pedir perdão, tornando-nos pessoas ensináveis e reconciliadoras. Eu não sei se você notou, mas esses 3 hábitos afetam diretamente nossa alma e nosso comportamento. Não são hábitos que afetam nossa vida espiritual. Claro que vai melhorar nossa vida espiritual, porque nossa vida espiritual está ligada aos nossos relacionamentos. Vamos pensar em cada um desses hábitos. Primeiro hábito. Hábito de responder às crises e aos conflitos com a confiança de que Deus está no controle, aplicando os 3 primeiros passos. A primeira coisa importante que eu quero que você pense nesse hábito é que ele é um hábito. Não é para você saber os 3 primeiros passos. Não é para você entender os 3 primeiros passos. Embora você não consegue construir um hábito sem entender. A verdade tem que vir primeiro. Mas aqui nós não estamos ajudando você a entender. Estamos ajudando você a construir um hábito. Que hábito é esse? O hábito de todas as vezes que você se meter num conflito ou que você se meter numa crise, a sua resposta primeira vai ser: Deus está no controle. Eu não sei o que está acontecendo, não sei por que está acontecendo, não sei onde é que isso vai dar, não sei como é que isso vai acontecer, não sei qual a resposta disso, qual a solução disso, mas eu sei. Deus está no controle. E quando Deus está no controle, nada pode dar errado. Nada pode dar errado porque Deus está no controle. Beleza. Aí eu vou relaxar e Deus vai operar. Onde é que os 3 primeiros passos entram? O primeiro passo fala de você admitir a impotência. O segundo passo fala de você confiar em Deus. O terceiro passo fala de você entregar tudo na mão dele. Então, se você está vivendo um momento de aperto, um momento de crise ou um momento de conflito, dentro desse momento você precisa admitir que você não consegue resolver, você é impotente para resolver isso. Entender que você tem um Deus que pode resolver e entregar isso para Deus resolver do jeito dele, na hora dele, quando ele quiser, do jeito que ele quiser, usando o que ele quiser, sem dar receitinha para Deus. Deus, eu estou te entregando o meu problema, mas eu quero que o Senhor resolva assim, assim, assim. Se você estiver entregando, você não pode dizer como ele vai resolver. Se você está entregando, tem que deixar ele resolver do jeito que ele quiser. E na hora que ele quiser. Esse primeiro hábito de responder às crises e aos conflitos com a confiança de que Deus está no controle, usando os 3 primeiros passos. Ele precisa ser encarado como um hábito da seguinte forma. Toda vez, não importa, a coisa apertou para o meu lado, a primeira coisa que eu tenho que pensar é: Deus está no controle. Deus está no controle. Ele vai resolver isso para mim. A próxima pergunta é: pastor, tudo bem, nas crises e nos conflitos eu vou colocar Deus no controle. Mas o que é uma crise? E o que é um conflito? Beleza, que bom que você perguntou isso, porque eu queria mesmo falar sobre esse assunto com você. Então, crise tem a ver com dor. Conflito tem a ver com embate de força. Então, o que é uma crise? Crise acontece quando a dor que você está sentindo, não importa qual seja, se seja uma dor física, emocional, social, financeira, não importa. Importa que a tensão que causa dor em você chegou no ápice. Crise é quando a coisa está no máximo do suportável. Então a crise para um demanda uma dor desse tamanho, a crise para outra demanda uma dor desse tamanho. Depende. Porque só você sabe quanta dor você aguenta. Então, para você, a dor que para você te levou para a crise, para o ápice da sua dor, para mim, está só começando. Para o outro, está só começando. Então, você não pode medir sua crise pela crise do outro, porque sua crise é só sua. Mas crise é quando a dor que você sente chegou no ápice para você, chegou no máximo para você, chegou no ponto do insuportável. Isso é uma crise. Quando eu estou em crise, significa que eu estou sentindo uma dor, ou física ou emocional,
que está sugando as minhas energias, que está acima das minhas forças. Isso é uma crise. E quando eu estou em conflito? Conflito acontece quando duas forças me controlam ao mesmo tempo. E esse conflito pode ser externo, quando eu estou em conflito com uma outra pessoa. Aquele fulano está no embate contra mim, eu estou no embate contra outra pessoa, e aí eu estou conflitando com ele, está me trazendo peso, me trazendo dor, me fazendo mal, porque eu estou conflitando com o fulano. Mas o conflito também pode ser um conflito interno. Eu tenho uma discípula chamada Marta, ela costuma repetir muito essa frase assim, a seguinte frase: fulano não sabe se casa ou se compra a bicicleta. Na verdade, eu nunca entendi o que ela quis dizer com isso. Mas ilustra claramente um conflito. Quando uma pessoa não sabe se casa ou se compra a bicicleta, significa que uma parte lá dentro dela precisa comprar a bicicleta. Mas se ela comprar a bicicleta, ela não pode casar. A outra parte dela quer casar. Mas se ela casar, ela não pode comprar a bicicleta. Então, quando duas forças gritam dentro de você e tentam dominar você, controlar você de dentro, você está num conflito interno. E o conflito interno dói. Eu não sei se você já viveu um momento de conflito, uma situação em que você tem que decidir, mas os dois lados parecem te dar vantagens e desvantagens semelhantes, e você fica ali em dúvida, não sei se vou, se não vou, não sei se eu fico com fulano ou com Beltrano, não sei se eu resolvo com fulano ou com Beltrano, não sei se eu resolvo isso ou resolvo aquilo. O conflito, ele machuca muito. E qualquer lugar é melhor do que o conflito. Como é que eu vou colocar Deus no controle na hora da crise, na hora do conflito? Na hora da crise, eu preciso admitir que eu não consigo resolver a minha dor, eu não dou conta dela. Então eu vou parar de ficar procurando solução. Entender que Deus é o Deus Todo-Poderoso e que, portanto, Ele está no trono dele, Ele está operando milagres, e se eu estou vivendo esse momento de dor, não é escondido dele, ele sabe que eu estou vivendo, e ele certamente tem um plano para me livrar dessa dor. Terceiro passo, eu pego a minha dor, a minha crise, entrego na mão de Deus e digo: Deus, se o Senhor quiser que eu morro feliz, se o Senhor quiser que eu vivo feliz, se o Senhor quiser que eu continue com a dor, eu fico com ela feliz, se o Senhor quiser me tirar essa dor, eu vou adorar, mas eu estou entregando ao Senhor. Faz do seu jeito. É assim que a gente lida com a crise. Mas eu não quero que você entenda isso. Eu quero que você treine isso. Eu quero que quando acontecer uma crise, você não tenha que pensar para dizer: Deus está no controle. Não pensa. Naturalmente vai sair: Deus está no controle. Isso acontece comigo. Eu pratico tanto esse hábito de que Deus está no controle, que não importa o que aconteça, estou no meio de uma confusão, vou bater, Deus está no controle. Fulano levantou uma calúnia contra mim, Deus está no controle. Fulano, que era meu amigo, virou inimigo e resolveu me atacar, Deus está no controle. Salvei a vida de uma ovelha que ia se matar, que estava deprimida, que ia dar um tiro na cabeça. E aí o pastor dela ficou com raiva de mim, porque não foi ele que salvou a vida dela, ele queria que fosse ele. Porque ele não conseguiu ajudar a pessoa e eu consegui, o pastor dela ficou magoado e agora resolveu falar mal de mim porque eu fiz alguma coisa que ele não queria que eu tivesse feito. Mas que eu entendia que era meu papel fazer. Deus está no controle, não importa. Eu naturalmente, Deus está no controle. É isso que eu quero de você. Eu não quero que você entenda que Deus está no controle. Eu quero que você viva: Deus está no controle em cada uma das suas ações. Estamos falando de crise, conflito. Como é que eu coloco Deus no controle no conflito? Então vamos falar de dois conflitos. Vamos falar do conflito interno e do conflito externo. Quando você está com um conflito interno, tem duas forças brigando por você.
aí dentro. E você, num dado momento, você decide que essa decisão aqui é melhor. Aí você começa a sofrer por perder a outra. Aí você decide que essa outra aqui é melhor. Você começa a sofrer por perder a outra. O que você faz? Pega as duas, entrega na mão de Deus e diz: Senhor, eu não sei qual das duas é a melhor. Eu estou te dando, é sua. O Senhor é que resolve as coisas. Está por sua conta. Entregou. O Senhor resolve para mim. Eu não resolvo nada. Depois, está na mão de Deus? Tá. Senhor, está na sua mão. É o Senhor que controla. Escolhe. Uma das duas. Qualquer uma. Pastor, mas e se eu escolher errada? Não tem problema, está na mão de Deus. Você entregou para Deus? Se a sua escolha estiver errada, Deus vai te salvar da escolha errada. Mas escolhe uma. Por quê? A pior coisa que tem é ficar na encruzilhada. Porque uma dor vai te consumindo, vai te deprimindo e roubando as suas energias. Você tem que sair dessa encruzilhada. Ache qualquer uma. Pastor, mas eu não vou escolher nenhuma das duas porque eu tenho medo de escolher errada. Agora, você não pode mais escolher errado, porque você pegou as duas e entregou na mão de Deus e pediu para Deus controlar isso para você. Se você escolher a errada, Deus vai te guiar. Se você escolher a certa, Deus vai te guiar. Não importa, você não tem que escolher a certa. Escolhe qualquer uma. Escolhe. Não, eu vou andar nessa direção. Se essa estiver errada, Deus vai me tirar dela. E vai. E esquece a outra. Deixa por conta de Deus pensar na outra para você. Pronto, você saiu da encruzilhada. Você não está mais no conflito. Conflito externo. Você tem um conflito externo, tem um fulano que está conflitando, que está te atacando, que está resolvendo. Eu não tenho que brigar essa briga. Eu não tenho que resolver esse problema. Entrega na mão de Deus. Deixa Deus resolver. Aqui no livro do David, ele nos dá algumas dicas para a gente trabalhar quando a gente está com conflito externo. Olha só, na página 251, finalzinho da página, ele coloca a coisa assim, olha. Admitir nossa impotência e inabilidade de dominar essa área. Grifa isso. 2. Acreditar que Deus tem tudo sob controle. Grifa. Página 252. Número 3. Entregar tudo em suas mãos, principalmente nós mesmos e nossa vontade. O que o David está colocando é exatamente isso que estou colocando. A necessidade de, na hora do conflito, coloca Deus na história. Na hora da crise, coloca Deus na história. Se o conflito for interno, coloca Deus na história. Se o conflito for externo, coloca Deus na história. Aliás, a crise também pode ser uma crise interna e uma crise externa. Porque a crise pode doer dentro do meu coração, minha alma está doendo, e a crise pode doer fora. Minha vida financeira está em crise, está tudo embolado, tudo complicando. Então, está no pior da minha vida financeira. Então, se a crise é interna ou se a crise é externa, Deus está no controle. Se o conflito é interno ou se o conflito é externo, Deus está no controle. Estou trabalhando o hábito de responder às crises e aos conflitos com a confiança de que Deus está no controle. Ajudando a você a entender crise e conflito, para que você consiga trabalhar esse primeiro hábito. E como esse primeiro hábito é muito, 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 muito importante, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um intervalo para você discutir, um intervalo pequeno, tá bom? Você vai colocar o vídeo em pausa e você vai discutir em grupos pequenos, 5 minutos, 2, talvez 3 pessoas, não recomendo mais do que 3, em grupos pequenos você vai discutir o seguinte: qual é a sua maior dificuldade quando se trata de responder às crises e aos conflitos com a confiança de que Deus está no controle?
Por que é tão difícil para você responder às crises e aos conflitos com a confiança de que Deus está no controle? Se você acha que não é difícil para você, ache alguma dificuldade e compartilhe, tá bom? E fechem esses 5 minutos orando uns pelos outros. Se for dupla, um ora pelo outro. Se for trio, cada um ora pela pessoa da sua direita. Fechem orando uns pelos outros pra gente capturar isso. E aí eu volto com os 2 hábitos seguintes, tá bem? Põe o vídeo na pausa aí e vamos fazer um intervalo. Muito bem, voltamos. Eu espero que você tenha obedecido direitinho, desligado lá o colocado em pausa o vídeo e feito a tarefa de compartilhamento. E eu repito, o programa de cura interior não é apenas juntar um monte de conhecimento na cabeça. O programa de cura interior é um conjunto de fatores operando para reconstruir você. E dentro desse conjunto de fatores está os relacionamentos. Portanto, esse tempo que eu dou para você compartilhar faz parte do programa, tá bem? Não é apenas para gastar tempo, não. É porque precisa ser assim, tá joia? Então eu espero que você seja obediente, que coloque pausa na hora que eu pedir para colocar pausa e compartilhe mesmo, tá joia? Nós estamos trabalhando 3 hábitos. O hábito de responder às crises com a confiança de que Deus está no controle, aplicando os 3 primeiros passos. O hábito da autoavaliação e o hábito de reconhecer erros e pedir perdão. Falando ainda do hábito de responder às crises com a confiança de que Deus está no controle, o David coloca aqui na página 250 algumas coisas que nós fazemos quando estamos em crise ou em conflito. Coisas erradas. Em vez de responder com a confiança de que Deus está no controle, a gente constrói outros hábitos que precisamos vencer. Mas quando nós começarmos a responder com a confiança de que Deus está no controle, naturalmente esses hábitos antigos e doentios vão desaparecer. Então olha só, na página 250, o David coloca algumas das